Vamos lá, pessoal. A quarta e última unidade dessa primeira aulinha aqui de fundamentos de contagem, né? Unidade 45. Vamos lá falar alguma coisa aqui mais sobre bijeção. Então, A tio B denota o fato de que existe bijeção entre A e B. Então, agora em diante, aqui na disciplina eu vou falar que existe uma bijeção entre A e B, tá? Vou escrever A tio B. Isso aqui está representado por isso aqui, um exemplo de uma função bijetora, né? Se existe uma bijeção de A para B, é claro que vai existir também uma função G aqui voltando, tá? Então, qual que é o fato importante aqui, disso aqui para a gente, né? A bijeção com B. Porque eu sei contar já o conjunto dos N primeiros naturais. Então, se eu consigo fazer uma bijeção de A para o conjunto dos N primeiros naturais, onde eu conheço N, eu consigo saber o que, pessoal? O tamanho do conjunto A, que é o que a gente quer fazer, contar o tamanho de um conjunto. Tá? Basicamente, nessa terceira parte, a gente tem esse objetivo aqui. Sendo G uma função bijetora de A para o conjunto dos N primeiros naturais, eu tenho que eu conheço o tamanho desse conjunto, né? Então, o inteiro N passa a ser o quê? O tamanho, a cardinalidade ou ainda o número de elementos do conjunto A. E é denotado por A pipe, entre pipes, né? Vamos colocar ali, A entre as barras ali. E esse é o tamanho do conjunto A, beleza? Posso falar cardinalidade e também a quantidade de elementos ou o número de elementos. Então, se existe uma objeção de A para N, eu naturalmente vou concluir isso ali na frente, tranquilo? Então, uma enumeração de um conjunto finito A, olha lá, o que é uma enumeração? É uma bijeção, uma função bijetora de quem? Do conjunto do tamanho do conjunto A, para o próprio conjunto A. Ah, mas espera lá, isso aqui não é um conjunto de números naturais? É. Então, uma enumeração eu vou colocar o que? Ordem nos elementos de A. É uma função que estabelece essa ordem, tá? Então, aqui, para cada izinho pertencente ao conjunto dos N primeiros naturais, não, para o conjunto formado pelo quê? Pelo tamanho do conjunto A gente tem que izinho é chamado do índice de f de I em A, segundo f, ou seja, f é a função que estabelece essa ordem, f é chamado de uma enumeração. E f de I é o iésimo elemento de A, segundo f, ou seja, aqui a gente tem esse exemplo com quatro elementos, A tem 4 elementos, e aqui eu tenho o conjunto do que? Dos 4 primeiros naturais. Essa função aqui, 1, 2, 3, 4, está implicando, está fazendo uma enumeração que estabelece o que? A ordem lexicográfica, a ordem alfabética, né? O f de 1 vai para A, o f de 2 vai para B, o f de 3 vai para C e o f de 4 vai para D. Tá? Então, propositalmente aqui eu desenhei eles embaralhados, mas se colocasse em ordem aqui, né, as setinhas estariam em linha horizontal ali, tranquilo? Então, isso aqui é uma enumeração. Né? Eu posso estabelecer ordens dos elementos. Tá? Eu enumero, eu tenho através do índice, o índice 1 está apontando para o A, o índice 2 para o B, e assim sucessivamente. Mas essa é uma, eu podia ter várias outras. Quantas são? Deixa ali para frente, a gente conta isso, beleza? Vamos lá para um exemplo aqui, usar essa ideinha aqui. Quais são os divisores naturais de 72? Quando a gente fala aqui de divisor natural, pessoal, essa é uma pegadinha de vestibular, né? Divisor natural é só o divisor que é positivo, certo? Porque se você não escrever natural, ele passa a ser o quê? Os negativos também valem, né? Então, aqui a gente está brincando só com os positivos, tranquilo? Então, fazendo D como sendo o conjunto de todos os naturais tal que N divide 72, a gente tem o quê? Quais são os divisores de 72? Ó, professor, dá um trabalho bom, tem que lembrar isso aí. Mas olha lá, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Ou seja, a cardinalidade de D é 12. Acabou o exercício? Acabou. Como é que eu poderia ter descoberto isso de uma forma mais tranquila? Não tem como eu pensar, professor, se eu fatorar o 72 eu consigo determinar esses números mais facilmente, né? Então,
A gente vai pensar nisso ali daqui a pouco, mas aqui eu vou mostrar para vocês, olha, que eu tenho aqui uma enumeração dos divisores naturais de 72, tá? Aqui tem a função f, tá? Aqui tem o que? Os divisores, e aqui eu tenho uma ordem estabelecida, tá? Por essa função f. O que ela fez aqui? Ela está apresentando os divisores do menor para o maior, certo? Mas eu poderia ter uma outra função que pegasse, primeiro eu vou pegar todos os divisores de 3, depois eu vou pegar os por 2, não, professor, depois aqui eu vou por 4, né? Então, de forma que ele tem uma outra ordem de construção. Então, aqui a gente está mostrando justamente esse exemplo aqui, ó. Peguei 1, 3 e 9, daí depois eu peguei esses mesmos números e multipliquei por 2. Aí eu peguei esses outros números e multipliquei por 2 de novo, tá? E depois, de novo, multipliquei por 2. Mas por que será que eu fiz isso? 72 de fato é o que, pessoal? Fatorar 72, dá para dividir por 36, dá para dividir 36, dá para dividir por 2 de novo, 72 dá para dividir por 2, né? Dá 36, dá para dividir por 2 e dá 18, dá para dividir por 2 e dá 9. Então eu consegui dividir 72 por 8 para depois dividir por 9. Então eu tenho que 3 ao quadrado e 2 ao cubo, né? Então posso usar esse fato aí para fazer alguma coisinha, né? Mas deixa isso aí para a próxima unidade. Agora vamos lá, duas conclusões aqui. Uma que não é tão relevante, mas fica aqui, que a composição de funções bijetoras é uma bijeção. Ou seja, lembra lá que a gente tinha aquela coisa de f bola G, certo? Se f é uma bijeção e G também é uma bijeção, f bola G também é uma bijeção. Então aqui a gente está mostrando a f bola G que, no caso aqui, também seria uma bijeção. Porque se existe uma bijeção de A para B e de B para C, com certeza a composição f bola G também é uma composição. E lembrando lá que f bola G é igual a G de f de n. Tranquilo? Está lá como exercício 140 proposto, tá? Agora, esse corolário aqui é o que a gente mais vai usar na disciplina, que eu estou comentando desde o começo aqui dessa unidade, né? Dados dois conjuntos finitos A e B, temos que o tamanho do conjunto A é igual ao tamanho do conjunto B somente se existir uma bijeção entre A e B. Tá? Então, assim, se A e B, se existe uma bijeção entre A e B, eles têm o mesmo tamanho. E se eles tiverem o mesmo tamanho, eu consigo estabelecer uma bijeção. Tá lá, exercício 141 para brincar. Lembra lá, a gente vai usar muito esse corolário, tá? Geralmente eu não enumero eles, tá? Mas esse aqui, os teoremas, os corolários, mas esse é super importante, tá? Então, a gente tem que, se dois conjuntos são finitos, se existe uma bijeção entre eles, o tamanho deles é o mesmo, tranquilo? E vice-versa.